Quanto mais você tenta ser compreendido, menos respeito sobra na sua presença. Você explica demais, suaviza o que sente, repete o mesmo ponto de vários jeitos. Tenta provar que não está exagerando. Organiza a fala inteira para não parecer injusto, duro ou difícil. O problema não é buscar entendimento. É transformar a sua verdade em algo dependente da validação alheia para continuar de pé. Você tenta dizer que algo te incomodou, mas antes de falar do que houve, já entra em preparação. Não quero que você entenda mal. Não estou brigando. Talvez eu esteja sentindo errado. Deixa eu te explicar direito. Percebe o que acontece? Você não começa a conversa a partir do que viveu. Começa a partir da tentativa de garantir que o outro não te rejeite por ter vivido aquilo. E é aqui que a estrutura da sua fala muda. Quando ser compreendido se torna mais importante do que sustentar a própria posição, sua fala perde eixo e passa a buscar autorização. Esse é o ponto central. Querer ser compreendido é humano. O problema aparece quando essa necessidade começa a comandar a forma inteira como você se coloca. Você já não fala para expressar, fala para reduzir resistência, para evitar julgamento, para impedir que o outro te leia como exagerado, para preservar vínculo antes de preservar verdade. E isso tem um custo silencioso. Quanto mais você tenta tornar a sua posição emocionalmente aceitável para todos, menos ela parece sólida, às vezes até para você mesmo. Porque no fundo, o que vai entrando na fala não é só clareza. É medo de perder lugar no instante em que a sua verdade aparece. No WhatsApp ou numa conversa difícil, você manda texto longo, áudio longo, contexto longo, explicação longa. Tudo para garantir que a outra pessoa entenda que você não está atacando, que não quer brigar, que não está sendo injusto. E aos poucos, a conversa deixa de carregar presença. Passa a carregar ansiedade de recepção. Você já não está só comunicando um ponto, está tentando controlar como ele será lido. Como se a frase principal sozinha não bastasse. Como se a sua posição precisasse vir acompanhada de garantias emocionais para não gerar rejeição. Esse é o ponto cego. Quando a sua necessidade de ser entendido domina a cena, o seu posicionamento já começa enfraquecido, porque depende demais da leitura do outro. E tudo o que depende demais de validação externa perde peso antes mesmo de ser testado. Você até pode estar certo, pode estar lúcido, pode ter um ponto legítimo. Mas se a estrutura da sua fala já entra tentando impedir qualquer desconforto possível, o que o outro encontra não é só verdade. Encontra uma verdade pedindo aceitação para continuar existindo. Observe quantas vezes você acrescenta camadas à fala, não para esclarecer o ponto, mas para evitar que o outro se incomode com ele. Você quer dizer não, mas antes disso, sente que precisa explicar motivo, contexto, intenção, cansaço, agenda, história. Como se o seu limite só pudesse existir depois que o outro reconhecesse que ele é legítimo. E é aí que o não deixa de ser posição. Vira petição. Você já não está apenas colocando um contorno, está tentando convencer o outro de que tem boas razões para ter esse contorno. O problema é que, quando isso vira padrão, algo muda silenciosamente dentro de você. A sua verdade deixa de parecer suficiente sem tradução emocional extensa. Você já não parte do pressuposto de que pode sustentar um limite só porque ele é seu. Parte da ideia de que ele precisa primeiro ser compreendido, aceito e validado para merecer espaço. E esse é o risco real. Não é só o outro te respeitar menos. É você começar a agir como se a própria experiência fosse insuficiente sem aprovação externa. Repare onde você busca compreensão não como ponte, mas como pré-requisito para conseguir existir com contorno. Depois de um tempo, isso deixa de ser só um jeito de falar. Vira um jeito de existir nas relações. Você passa a se perceber como alguém que precisa ser bem entendido, que precisa explicar tudo, que precisa mostrar que não é ruim, que precisa fazer o outro ver seu lado. E quando essa lógica se instala, sua presença entra nas conversas já em estado de tradução. Você não chega como alguém que sustenta um ponto. Chega como alguém que sente que precisa torná-lo aceitável antes. Esse é o momento em que a busca por compreensão deixa de ser ferramenta.
e vira estrutura de identidade. Você entra nas relações como se tivesse que provar continuamente que o seu ponto faz sentido para poder mantê-lo. E isso cobra um preço alto. Porque quando a sua posição depende demais da resposta do outro, ela perde densidade própria. Você começa a viver num regime de validação. Se o outro entende, você relaxa. Se o outro não entende, você vacila. Se o outro reage mal, você reconsidera até o que era claro dentro de você. É aqui que a presença começa a ceder antes mesmo que alguém a invalide de fato. Hoje, note em que tipo de relação você já entra sentindo que vai precisar provar que o seu ponto faz sentido para ser mantido. Querer ser compreendido não te enfraquece. O que te enfraquece é precisar tanto disso que a sua posição só continua de pé se o outro concordar com a legitimidade dela. Nesse ponto, você já não sustenta presença, sustenta negociação. Você fala, explica, contextualiza, dá exemplo, reformula. E mesmo assim, sente que a outra pessoa continua não entendendo, ou não querendo entender. Então você entra ainda mais fundo no esforço. Tenta achar a formulação perfeita, o tom certo, a sequência certa, as palavras que finalmente fariam o outro te ver com justiça. Mas existe um ponto em que essa insistência já não é comunicação, é dependência. Porque quando o outro não quer compreender, mais explicação não devolve respeito. Só expõe ainda mais o quanto a sua firmeza ficou presa à possibilidade de ser validado. Esse é um dos pontos mais duros dessa dinâmica. Você continua tentando ser visto com correção, enquanto o outro talvez nem esteja disposto a escutar de verdade. E nesse cenário, cada nova explicação não fortalece o seu lugar. Entrega mais poder. Você vai se afastando do próprio centro para correr atrás de uma leitura ideal que talvez nunca venha. Observe onde a sua insistência em ser entendido está virando entrega de poder para alguém que não demonstra disposição real de escutar. Depois da conversa, você sai esgotado. Não porque falou pouco, mas porque falou de um lugar que não conseguia simplesmente se sustentar. Então a cena termina. E continua dentro de você. Você revisa mentalmente o que disse. Pensa se deveria ter explicado melhor. Se foi claro o bastante. Se foi cuidadoso demais. Ou intenso demais. Se faltou alguma formulação que finalmente faria o outro entender. Percebe o que aconteceu? A busca por compreensão não terminou quando a conversa acabou. Ela virou ruminação. Virou tribunal interno. Virou dúvida sobre a própria legitimidade. Virou a sensação de que a sua verdade ainda está em análise, esperando um veredito externo para saber se pode permanecer de pé. Esse é o ponto mais desgastante. Quando ser compreendido vira prioridade absoluta, sua experiência deixa de ser ponto de partida e passa a ser algo que você mesmo coloca sob julgamento. Você já não está mais em contato com o que viveu. Está tentando descobrir se viveu do jeito certo para merecer ser levado a sério. E isso corrói o respeito por dentro antes mesmo de corrói-lo na relação. Repare se, depois de certas conversas, você está realmente em contato com o que sentiu, ou apenas obcecado em descobrir se foi percebido da maneira certa. Dessa vez você diz algo simples. Isso me incomodou. Não quero isso. Não vai dar. Essa foi a minha leitura. Sem discurso longo. Sem esforço para soar impecável. Sem mendigar validação. E esse gesto muda a estrutura inteira da sua presença. Porque você continua aberto ao diálogo, mas já não depende dele para autorizar o que sente. É aqui que o respeito começa a voltar. Não porque você ficou mais duro. Não porque falou mais alto. Não porque venceu a conversa. Mas porque parou de entregar ao outro o poder de decidir se a sua experiência merece continuar de pé. Compreensão continua sendo boa. Mas agora vem depois. Não como condição para você existir com firmeza, e isso altera o tom da cena inteira. O outro pode até discordar, pode não gostar, pode até não entender completamente, mas já não encontra em você alguém se traduzindo sem fim para merecer ser levado a sério. Encontra alguém que sabe sustentar um ponto sem se abandonar no processo. Hoje, note um momento em que você pode falar de forma limpa e suficiente, sem tentar garantir antecipadamente que o outro aprove a sua experiência. Porque no fim,
O que corrói seu respeito não é o desejo de conexão. É a disposição de enfraquecer a própria presença para não ser mal lido. Muita gente não perde respeito porque sente demais ou fala demais. Perde porque fala a partir da necessidade de ser validado e não da convicção de que a própria experiência já tem peso por si. Quando isso muda, a fala muda junto. Você não está sofrendo só porque não foi compreendido. Está sofrendo porque entregou ao outro o poder de decidir se a sua verdade pode ou não continuar de pé. Por isso, você não precisa virar alguém frio, fechado ou indiferente ao diálogo, mas precisa começar a perceber onde a sua busca por compreensão deixou de ser ponte e virou dependência. Porque ser compreendido é bom. Mas quando isso se torna mais importante do que sustentar a própria posição, o outro já não encontra alguém com centro. Encontra alguém tentando, o tempo inteiro, merecer ser levado a sério. Nas próximas 24 horas, escolha uma situação simples em que você normalmente explicaria demais para ser compreendido e diga apenas a frase central, de forma limpa e suficiente. Depois observe. Você estava tentando comunicar ou tentando obter validação para que a sua posição pudesse existir? Se esse vídeo te mostrou algo que você vive mais do que gostaria, comenta: minha verdade não depende de validação. Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que esse esforço para ser compreendido vai te fazendo ceder, se explicar e perder peso antes mesmo da conversa começar, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando, para tentar evitar tensão, você empurra o conflito para dentro e começa a apodrecer por dentro. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.